Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Gente, eu vou dar uma dica aqui que eu considero a dica matadora para consertar, recuperar placas eletrônicas ou qualquer tipo de equipamento. Todo equipamento, não importa qual seja, ele sempre internamente ele tem um regulador de tensão que faz a vez de que regular uma tensão de entrada para uma tensão que é utilizada pelo circuito. Isso é regra básica para todo circuito eletrônico na atualidade. Sempre se tem uma primeira tensão que entra pela fonte de alimentação e essa tensão ela é reduzida para 8 volts, para 7, para 6, para 5, certo? Aqui um exemplo do vídeo, 78L05, ou seja, é um regulador de tensão. Ele tem esses dois invólucros, o SOT 89 ou o SOT 23, SOT 223, que são bem parecidos, tá bom? Eles só variam em relação ao tamanho. O SOT 223, o SOT 89 e o SOT 23. Fisicamente eles são muito parecidos, certo? Olhando, a diferença é que eles vão ter um tamanho maior ou menor. Então qual é a grande sacada dessa manutenção? A grande jogada que você vai ter que fazer é você identificar a entrada, que geralmente vem do conector quando tem fonte externa. Geralmente os equipamentos hoje estão vindo com fonte externa, TV, tudo vem com uma fonte externa, vem com uma primeira fonte, igual o caso do notebook, não é isso? O notebook não tem aquela fontezinha? Então você tem a primeira fonte, essa primeira fonte, ela entra no equipamento e reduz essa tensão para uma tensão menor. É uma dica fantástica para você resolver problema de equipamento que não liga, certo? Você deve identificar qual é o primeiro estágio de redução de tensão. Ali você vai trabalhar ali e eu vou ensinar para vocês a medida de entrada, saída e o pino negativo. Então isso é uma dica fantástica. Aguardo os próximos vídeos que eu considero como a dica matadora para consertar equipamentos eletrônicos na atualidade. É você saber que todo equipamento na atualidade tem uma primeira fonte, que geralmente é uma fonte externa, que entrando na plaquinha do equipamento, essa fonte externa, a tensão é reduzida. Ah, professor, mas o equipamento não tem fonte externa. Não tem problema. Mesmo quando entra os 110 ou 220 direto, existe uma primeira fonte, um primeiro estágio de fonte que reduz a tensão para uma tensão inferior. Faz uma pesquisinha aí no Google sobre invólucro SOT 223, SOT 89 e SOT 23. Invólucro é a forma que o corpo do equipamento se apresenta. E aguardo os próximos vídeos que vai ser fantástico.